Tudo bem? Semana passada eu fiz o vídeo com a primeira dúvida da Betina Câmara, que era a questão da pensão. Agora eu vou fazer a segunda dúvida da Betina Câmara, o que ela disse que era o direito de treta. Betina, conta pra gente qual é a tua dúvida. Segunda questão, essa é do direito da treta, que chama, né? Direito penal. Eu ouvi falar que no caso, assim, tudo super hipotético, tá? Digamos que uma mulher que sofra violência, seja física, patrimonial, psicológica do companheiro, não sei, acontece um acidente, assim, digamos que ele vem 25 vezes em direção à faca que ela tá segurando na mão. Digamos assim, tá? E aí essa mulher vai em juízo e parará, ela pode alegar a questão da TPM? Ela tinha um motivo já, entendeu? Ou seja, a TPM seria um atenuante, que vocês chamam, né? Pra ela, sim, ter uma pena atenuada, vocês sabem, não, né? Um desgraçado a menos no mundo. Como é que faz? E como é que faz pra provar isso pro juiz? Ó, estava na TPM, tu tem que mostrar, tu tem que ter um atestado, tu tem que... Como é que faz? Como é que prova isso, assim? Tô querendo saber, é questão de curiosidade pura. Vou anotar quando tu disser essas dicas, mas é curiosidade pura, Maurício. Jamais, inclusive, bem capaz. Entendi, Betina. O teu exemplo, tu está tratando primeiro, e vamos contextualizar para o pessoal. Primeiro, tu está tratando a questão das relações tóxicas. São relações abusivas, onde há um abuso, seja ele físico, emocional e psicológico. E em momentos de crise pode ocorrer reações extremas. E é nesse momento que o direito penal entra. No vídeo que eu vou deixar no YouTube, ele vai estar mais alongado e vai ter mais informações. Aqui eu vou deixar mais objetivo para você. Então, se você quiser saber mais detalhes dessa minha resposta, vai para o YouTube. Vamos continuar aqui. Existem fases no processo penal, principalmente de crimes contra a vida, que é o que o exemplo está mostrando. Existe a fase do inquérito policial, é onde é feita a investigação da polícia. Existe a fase do processo de pronúncia e a fase do tribunal do júri. Eu vou separar para vocês para a gente poder entrar na história. A fase do processo de pronúncia é uma análise não se a pessoa é culpada ou inocente, como no processo criminal normal. É feita uma análise se existem indícios de autoria. Por quê? Porque a lei determina que os crimes contra a vida devem ser julgados pelos seus iguais, isso é, pelo corpo do tribunal do júri, traduzindo, os jurados. Mas, para chegar aos jurados, para que não chegue qualquer caso, um juiz deve analisar se existem indícios suficientes que apontem que pode ser aquele o autor ou autora do crime. Antes do processo do júri, tem o processo de pronúncia. Não vamos falar dessa fase agora, por quê? Até a análise de teses defensivas, como a Betina está pedindo, ela é no tribunal do júri. Na fase de pronúncia é análise só dos indícios de autoria e se realmente existem provas ou indícios de que aquela pessoa pode ter cometido o crime. Existe uma discussão no direito sobre qual o princípio que rege a fase de pronúncia para análise do juiz. Existem muitos autores que dizem que, diferente do processo criminal, onde existe o indúbio pró réu, que é, na dúvida, em favor do réu, na fase de pronúncia existe o indúbio pró societá, na dúvida, em favor da sociedade. Mas esse princípio acaba não sendo tão legitimado pela questão de que ele não está na lei. O fato é que diz que, na análise da fase de pronúncia, deve-se analisar se existem indícios de autoria. Indícios. Quer dizer, o juiz tem 3 possibilidades de responder a pergunta. Foi a pessoa? Sim, vai a júri. Pode ter sido, vai a júri. Não, tá claro que não foi, não vai a júri. A discussão de teses defensivas deve ser analisado na fase do tribunal do júri. E é nessa fase que nós entramos para discutir as possibilidades de argumentação com base num caso de TPM, tensão pré-menstrual. Analisando as possíveis teses que eu usaria no tribunal do júri num caso como esse, a gente tem primeiro a legítima defesa. A legítima defesa, nesse caso, ela está excluída. Por quê? Porque ela requer os meios moderados e necessários, conforme está no artigo 25 do Código Penal. Aí, as 25 facadas
não seriam os meios moderados e necessários. Por quê? O que é meio moderado e necessário? É aqueles meios que tu faz para parar o injusto penal, parar a ação que você deve se proteger. No caso ali, 25 facadas não incluía, mas se fosse comprovado que foram as facadas necessárias para que ele parasse de promover o dano, e aí o que é importante é dizer o dano? O dano é o risco à vida. Tem um vídeo meu aqui que eu falo mais claro da legítima defesa, que tem os detalhes, mas no caso concreto não cabe a legítima defesa. Outro argumento está no artigo 24 do Código Penal, que é o estado de necessidade, que é o quê? Se for ação para evitar um perigo real e iminente e não havia outra forma de escapar dessa situação, pode-se alegar o estado de necessidade, até para a questão de danos psicológicos. Esse caso poderia ser englobado no estado de necessidade. Mas um parênteses importante, eu estou falando de possíveis teses. Como é que a gente define a tese que vai ser aplicada no caso concreto? Analisando o caso concreto. Por isso, caso você tenha um caso parecido na sua vida, deve procurar um advogado, apresentar todos os elementos e ele vai ter que estudar o processo para ele ver qual é a melhor tese defensiva para você. Mas o estado de necessidade até poderia ser aplicado nessas condições. Durante muito tempo se falou da violenta emoção e dizia, a violenta emoção pode excluir a culpabilidade e assim absolver o réu. Já tem entendimento dos nossos tribunais que a violenta emoção não exclui a culpabilidade. Porém, se comprovada a existência da violenta emoção na hora da dosimetria, o que é a dosimetria? Na hora do cálculo da pena por parte do juiz, ela pode atenuar bastante a pena. Outra tese que pode ser usado é o transtorno mental transitório, previsto no artigo 26 do Código Penal. E nele trabalha o quê? Se naquele momento a capacidade de compreensão ou determinação da mulher estava comprometida, pode-se discutir a inimputabilidade de acordo com o artigo 26. Porém, presta atenção, como é que a gente faz essa prova? A gente faz essa prova através de um incidente de insanidade. O incidente de insanidade é um processo que é aberto paralelo a pedido do juiz, do promotor ou do advogado, aonde é analisado se houve este transtorno. É feito por um perito nomeado pelo juiz. Tá, mas quais são as provas que podem ser feitas nesse tipo de caso? Porque se o transtorno foi transitório, pode ser que ele não esteja mais acontecendo no momento. Por isso, é muito importante o histórico. O que é? Atendimentos anteriores. Existia um acompanhamento médico que recomendava. Esses elementos vão ajudar o perito a analisar o caso e, como ele não tem uma máquina do tempo para voltar para o passado, ele pode ver com aqueles elementos se existem indicativos ou provas de que naquele momento ou naquele fato estava ocorrendo um transtorno mental transitório, conforme o artigo 26 do Código Penal. Porém, é preciso dizer que o direito penal evolui com o tempo. Isso é fato. Neste momento, o direito penal não reconhece a TPM como excludente de ilicitude. Porém, a TPM, se comprovada que gerou um transtorno mental transitório, que para mim eu acho que é a melhor das teses que eu aplicaria no caso, sim, ela pode gerar a inimputabilidade. Por que eu estou dizendo que o direito penal evolui com o tempo? Por quê? Se a gente for olhar do passado e as reformas que vieram, vai se aplicando mais a interdisciplinariedade no direito. O que é isso? É garantir que outras áreas das ciências possam ajudar o direito a responder os problemas. Nesse caso, eu acredito que no futuro a TPM vai ser discutida. Mas mais que a TPM ser discutida, tem que se discutir sim os danos das relações tóxicas e abusivas. As relações que até o passado considerava que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pelo contrário, a gente garante hoje a proteção para que a parte que está sendo abusada ou que está sofrendo dano tenha suas garantias, tenha a sua dignidade e tenha os seus direitos reconhecidos. Porém, finalizando, é muito importante repetir. Cada caso é um caso e deve ser analisado por um advogado. Por isso, caso você viva uma situação assim, eu espero que você nunca viva, você deve procurar um advogado e dar elementos para ele. A gente não consegue no direito
dar respostas abstratas. Hoje eu quis mostrar possíveis teses aplicadas, mas você deve procurar um advogado, apresentar o caso, ele analisar o processo e ele poder ver quais são as melhores soluções para o seu caso. Tá bom? Gostou do vídeo? Por favor, curte, segue, compartilha. E qualquer dúvida, manda vídeo que eu respondo. Betina Câmara, um beijo no teu coração, que honra receber a tua pergunta. E para você que nos acompanhou e que assistiu esse vídeo, tchau!